Olá pessoal, meu nome é Erika Campos e hoje vamos conversar sobre regra de 3. Bom, regra de 3 é apenas uma técnica para a resolução de problemas que envolvem grandezas. Normalmente você tem 3 grandezas aí conhecidas e quer saber uma quarta grandeza. Aí você vai me perguntar, mas o que são grandezas? As grandezas, elas fazem parte do nosso dia e elas são praticamente tudo aquilo que a gente consegue medir ou contar. Tempo, volume, velocidade, peso, quantidade de dinheiro, tudo isso são grandezas. Num problema, normalmente essas grandezas elas estão relacionadas e elas podem se relacionar de forma direta ou de forma inversa. Vou dar um exemplo aqui de grandezas que podem se relacionar de forma direta e vocês vão ver, a gente não precisa nem de número para compreender o conceito. Por exemplo, vou ter aqui, ó, quanto mais eu como, mais eu engordo. Acho que deve acontecer isso com vocês também, né? Então, a gente tem aqui uma primeira grandeza, que é a comida. Vamos lá. Quanto mais eu como comida, o que acontece? Mais o meu peso aumenta. Quando uma grandeza aumenta, a outra também aumenta. Aqui um exemplo de inversamente proporcional. Seria o oposto. Por exemplo, aqui vou pegar... Deixa eu pegar uma corzinha aqui, não. Quanto mais eu gasto... Opa, gastando dinheiro, hein? Menos eu poupo. Ou seja, quando uma grandeza aumentou, a outra diminuiu. Gastei meu dinheiro, não guardei lá na poupança, nos fundos imobiliários, sei lá, onde vocês costumam guardar o dinheiro de vocês. Ou seja, uma aumenta, a outra diminui. Ah, tem um legal aqui, ó. Se você estiver num banco ali, por exemplo, quanto mais atendentes tem no banco, menos tempo você fica. Mais rápido, não vai ter filas. E ao contrário, aqui também pode acontecer, ó. Quanto mais cliente tem no banco, mais atendentes são necessários. Ou seja, as grandezas elas andam juntas de maneira inversa ou de maneira direta. Isso é muito importante aqui para a gente identificar na regra de 3. Quer ver? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Ó. Quando a gente tem um problema envolvendo a regra de 3, o nosso primeiro passo é ler o problema e identificar onde estão essas grandezas. Então, a gente tem um exemplo aqui que caiu num concurso aí de 2019, do ano passado. Então, tá falando aqui no problema que em um supermercado a gente tem um empacotador e ele demora 2 minutos aqui para encher cada sacola. E aí, tá falando aqui que nesse ritmo de trabalho dele, para ele encher 240 sacolas, quanto tempo ele vai precisar em horas? E aí a gente tem aqui as alternativas para escolher. Então, o que a gente fez aqui? Primeiro passo, identificamos. Nós temos a grandeza tempo, que é essa aqui, ó, minutos e horas. E temos a grandeza aqui, quantidade de sacolas. Qual vai ser nosso próximo passo? A gente vai ter que construir uma tabela utilizando essas grandezas. Então, aqui eu vou usar o tempo, 2 minutos. Monto uma tabelinha. Tempo. Eu vou marcar aqui que esse tempo tá em minutos. Do outro lado, o que eu tenho? Quantidade de sacolas. Vamos para sacolas aqui. Temos mais informações aqui. Ele tá falando pra gente, ó. Aqui na primeira linha a gente vai ter que colocar as grandezas conhecidas. Então tá falando que em 2 minutos, esse rapazinho aí que trabalha no supermercado, ele enche uma sacola. E tá perguntando pra gente quanto tempo, olha lá, aqui, ele vai demorar para preencher 240 sacolas. Já temos nossa tabela pronta. Qual é o próximo passo? É identificar como o tempo e as sacolas estão se relacionando. Qual é a proporção que existe entre essas duas grandezas? Lembra? Aí a gente vai vir aqui no próximo passo, que é de análise de proporcionalidade.
Aí eu vou apagar isso aqui, ó, para vocês entenderem melhor. Normalmente, a gente identifica a proporcionalidade através de setas. Vocês podem adotar um padrão, vocês escolhem para que lado vai ser a seta de vocês. Não existe uma regra clara para isso. É só um jeito de se resolver. Então, lá a gente tem, ó, tempo. Vou fixar isso aqui. Essa aqui é a minha referência. Vou mudar de cor aqui para ficar mais... Ó, o tempo vai ser minha referência. Sempre temos que escolher uma referência na nossa tabela. É interessante escolher a referência onde está aquilo que a gente quer descobrir. Ó, quanto mais tempo o empacotador tiver, então, por uma setinha para baixo aqui, não, mais tempo, esse tempo aqui aumentar, o que vai acontecer? Mais sacolas ele vai conseguir deixar pronta. Então, aumentou o tempo, aumentou a sacola. Se ele trabalhar 2 minutos, ele faz uma sacola. Se ele trabalhar 4 minutos, ele vai fazer 2 sacolas e assim por diante. Tá diretamente ligado um valor com o outro. Depois que eu identifiquei isso, ó lá, mais e mais. Próximo passo é montar uma equação usando essa tabela. Como eu vou montar? Como os dois lados da nossa equação estão aumentando juntos, eu vou igualar. Então, de um lado, eu vou ter 2 sobre x, e do outro lado, eu vou ter 1 sobre 240. Eu tenho uma igualdade. Quando um lado aumenta, o outro aumenta. Bom, acabamos de cair aqui numa equaçãozinha do primeiro grau. Existem vários jeitos aí de se resolver. Eu gosto de resolver essas equações assim, utilizando a regra da cruz, ó lá. Um lado multiplica o outro, ó lá. 1 vezes x, eu coloco aqui, ó, 1 vezes x, copio o sinal, é igual a 2 vezes 240. X vai ser igual a 480, o quê? Minutos. Então, eu sei que para fazer 240 sacolas, nosso empacotador precisará de 480 minutos. Legal. Será que era essa a pergunta? Então, o próximo passo é sempre voltar lá no enunciado do seu problema e ler de novo. Vamos ver, ele pediu pra gente, ele falou lá, em 2 minutos ele enche uma sacola. Nesse ritmo, para encher 240 sacolas, o número de horas que ele irá demorar é de aproximadamente... Ou seja, eu achei aqui que ele demora 480 minutos. O que aconteceu? Caímos numa regra de 3 novamente. Para fazer 240 sacolas, nosso rapazinho precisa de 480 minutos. Eu quero saber quanto isso daqui é em horas. Quantas horas é isso aqui? Para isso, a gente vai usar uma nova regra de 3 com valores que a gente também já conhece. O que a gente vai fazer? Montar a nossa tabelinha. Sempre assim, ó. A tabelinha acaba se tornando a base de tudo. Aqui, a gente vai ter o tempo em horas, que é o que eu quero saber. E aqui a gente vai ter o tempo em minutos. Eu sei que 1 hora tem 60 minutos. 480 minutos, que é a nossa grandeza, tem quantas horas? Preciso analisar de novo. Sempre que montar uma regra de 3, analisem os dados depois que montar a tabelinha. Vamos lá. Quanto mais horas eu tenho, mais minutos eu tenho. Aumentou as horas, aumentaram os minutos. Logo, monto uma igualdade igualzinho tá na tabela. Lá. 1 sobre x é igual a 60 sobre 480. Aí, como eu vou resolver isso? Vamos resolver em x de novo. Eu faço 60 vezes x, ou x vezes 60, vai dar no mesmo,
é igual a 480. X tá, ou 60 tá multiplicando, passa pro outro lado, dividindo. Resolvo isso aqui. 480 dividido por 60. Posso cortar esse zero com esse zero. Tenho 48 dividido por 6. 48 dividido por 6 é igual a 8. O quê? Volto na tabelinha que eu tô procurando horas. Então, eu descobri que x é igual a 8. Venho aqui no meu problema e olho as alternativas. Lá, ele perguntou para mim quantas horas ele demora para fazer 240 sacolas. Nossa resposta correta é letra E. Próximo vídeo, vou dar continuidade aqui no assunto e aí eu vou mostrar um exemplo de uma regra de 3 inversamente proporcional. Aí depois, para a gente memorizar o conteúdo, o melhor jeito é treinando. Daí a gente vai fazer aí uma série de exercícios, vamos resolver alguns exercícios aí de concursos, que é bem interessante, para treinar aí a regra de 3. Obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo.